Shalom, meus amigos. Iniciemos o estudo da porção semanal da Torá para Be'aloterra. Se eu disser para vocês que uma das grandes provações do homem é a mudança, que é uma provação física, que é uma provação mental, que é uma provação emocional, você vai me perguntar, mas Átila, que mudança você se refere? Uma mudança de profissão, uma mudança nos relacionamentos? Não, eu me refiro realmente a uma mudança de endereço. Aqui em Israel, nos últimos 10 anos, eu já vivi em 5 cidades diferentes, já realizei 8 mudanças e posso confirmar, assim como boa parte de vocês que me ouvem, que toda vez que você tem que desmontar o seu acampamento e transferir, a sua residência para outro lugar, que isso de fato causa um desgaste que, como eu acentuei antes, ele é físico, ele é mental, ele é emocional. A Torá nos conta que o povo judeu, ao longo de 40 anos no deserto, do momento que ele sai da cidade de Ramsés, no Egito, até a sua entrada em Canaã, ao longo de 40 anos, fez 42 mudanças. Nós montamos e desmontamos o acampamento de Cló Israel 42 vezes. A Parashá Maaseh, que nós vamos estar bem mais adiante, nos conta cada uma dessas paradas. De fato, foi um longo caminho. Mas por que a mudança é uma grande provação? Porque ela desordena os ritmos e as cadências da vida. Nós estamos acostumados a certas rotinas e de repente devemos mudá-las. É claro que boa parte das vezes nós mudamos porque acreditamos que com a mudança vamos ter uma melhora nas nossas vidas. Mas nem sempre é assim. Nem sempre as coisas acontecem conforme nós planejamos. Quando você, ao longo de toda a sua vida, realiza uma ou duas mudanças, você tem grandes razões para ser grato a Hashem, porque a maioria das pessoas é obrigada a mudar muito mais vezes de endereço ao longo da vida. E o acampamento de Israel não teve essa sorte de, ao longo de 40 anos no deserto, mudar apenas uma ou duas vezes. Como eu disse, foram 42 mudanças nessa longa jornada. E nós viajamos muito, naturalmente, por ordem divina, não por uma decisão de Moshe Rabbeinu ou das tribos de Israel, com um prazo de mudança que quase sempre era extremamente curto. E aí você vai me perguntar, mas Átila, como é que isso acontecia? Qual era o sinal para que Israel desmontasse o acampamento e seguisse a sua jornada? Eram os pilares de nuvens, as nuvens de glória. Toda vez que as nuvens se erguiam e se afastavam do acampamento de Israel, nós já sabíamos que era necessário fazer as malas, desmontar as tendas e seguir. E quando as nuvens, as colunas desciam e paravam num determinado lugar, era sinal de que o nosso povo devia armar as tendas. Ora, era tudo absolutamente imprevisível, porque quem estava no comando, naturalmente, era Kadosh Baruch Hu, e nós não fomos avisados previamente desse roteiro. Nós sabíamos onde nós íamos chegar, nós sabíamos que o objetivo final era a entrada na terra de Israel, mas nós não sabíamos quantas vezes nós íamos parar nessa trajetória. Ou seja, havia uma imprevisibilidade muito grande. Às vezes uma parada era muito curta, às vezes essa parada era muito longa. Às vezes nós parávamos num trecho do deserto que era extremamente árido e desolado. E às vezes nós parávamos num lugar adorável, um oásis no meio do deserto. Mas a nossa permanência nesse lugar, em geral, era muito pequena. E é óbvio que a pergunta evidente que você quer saber, que todos que se dedicam ao estudo da Torá, é qual é o propósito dessa mudança constante de um lugar para o outro. Porque Deus forçou ao povo judeu, depois de nós ficarmos como escravos no Egito 210 anos, por que Deus forçou o povo judeu a essa existência nômade? Por que tudo era tão imprevisível? Por que nem mesmo Moshe Rabbeinu, o maior de todos os profetas, sabia a direção que nós íamos seguir? E os comentaristas da Torá nos dizem que a permanência do povo judeu por 40 anos no deserto tinha como principal objetivo nos prepararmos para as vicissitudes, nos prepararmos para os desafios, para as provações que o nosso povo iria viver na terra de Canaã, para criar o Estado de Israel. Você vai dizer, nossa,
O povo judeu passou 200... Jacó Avinu desceu de Canaã ao Egito com 70 almas. Nós nos tornamos um povo de 15 milhões, né, de almas. Passamos mais de 300 anos no Egito, 210 dele em escravidão. Ainda fomos para o deserto, ficamos mais 40 anos no deserto nos preparando. O nosso povo se preparou para o que ele ainda iria enfrentar na terra de Canaã. Qual é a lição que nós temos que tirar disso? É evidente que a Torá não está contando simplesmente que o povo judeu vagou pelo deserto, de um lugar a outro, em direção a Canaã, até porque nós não seguimos uma linha reta, porque se tivéssemos seguido numa linha reta, chegaríamos em 11 dias. Qual é o significado de tudo isso? Na vida não há um único dia, um único tempo que não esteja repleto de adversidades, de frustrações. Toda a vida é repleta de vicissitudes. Não há nenhum período em que nós possamos dizer que nas nossas vidas nós nos afastamos completamente das adversidades. Problemas fazem parte da existência, é parte do enredo, é o palco, né, onde a existência tem lugar. Então, a pergunta evidente é como nós lidamos. Se a vida é marcada por dificuldades, como é que nós lidamos com essas dificuldades? E a grande maioria das pessoas do mundo adota uma estratégia que é de enterrar a cabeça na areia. Você vai perguntar, mas o que isso significa, enterrar a cabeça na areia? Enterrar a cabeça na areia é agir dizendo algo como: quando eu terminar o ensino médio, a minha vida vai ser melhor. Agora, quando eu terminar a universidade, minha vida vai ser melhor. Quando eu tirar aquela carteira de motorista, minha vida vai ser melhor. Depois que eu me casar, a minha vida vai ser melhor. Depois que eu comprar uma casa, aí então tudo na minha vida vai ser perfeito. Mas não é. Não acontece dessa forma. A vida não será uma felicidade ininterrupta quando você obteve uma conquista desejada. Deixe de ser tolo. Essa crença é pueril, é ingênua. Não vai ser assim. Qualquer pessoa que tenha pelo menos 30 anos de idade já sabe disso por experiência própria, porque ela já viveu muitas vitórias e já viveu muitas vicissitudes. Então ela sabe que enquanto você está vivendo essa fantasia de que nós vamos alcançar um momento em que a nossa vida vai estar perfeita, que vai estar tudo seguro, que nós teremos todas as garantias para tornar possível a ideia de felicidade que alguns fazem, né, e colocam nas suas mentes, isso é algo que simplesmente não acontece. Mas a pergunta que eu faço a vocês é a seguinte: e como é que está? E como se desenvolve o relacionamento com o Criador enquanto você está vivendo essa fantasia em que você condiciona a sua felicidade à realização de objetivos que se modificam de tempos em tempos? Deixe-me superar esses obstáculos para que depois eu possa me concentrar nisso. É o que eu mais ouço das pessoas com quem eu dialogo, quando eu cobro delas: mas como é que está a sua relação com Deus? Quanto você tem investido na tua aproximação com o Criador? Átila, eu trabalho demais, né? Eu tenho muitos filhos, eu enfrento muitas dificuldades com a minha sogra. As pessoas sempre condicionam, né, a construção de um relacionamento com o Criador à superação das vicissitudes, a superação de desafios pessoais, mas eles nunca desaparecem. As viagens do povo judeu ao longo de 40 anos, 42 jornadas, 42 lugares diferentes, elas nos ensinam que nós devemos lidar exatamente com aquilo que a vida nos oferece. É isso que é a vida, não é a fantasia mental que você cria de felicidade. Os capítulos que nós percorremos, o povo judeu teve 42 jornadas, mas cada um de nós pode dividir a sua vida em capítulos, né? Como uma novela. Os capítulos que nós percorremos, nós vamos superando todas as imprevisibilidades. Você não sabia que seu filho ia ficar com uma doença, você não sabia que ia perder o seu emprego, você não sabia que você ia bater com um carro e que isso ia te causar um prejuízo, você não sabia que você mesmo ia ficar doente. Existe, obviamente, uma imprevisibilidade das dificuldades e das provações que você vai enfrentar, porque só quem conhece
o final dessa novela, só quem sabe todos os capítulos é quem a escreveu. E quem a escreveu? O Criador dos mundos. Mas a dica acerca do caminho a seguir, do propósito a alcançar, nos chega através justamente desses desafios. Algumas pessoas tiram proveito disso e superam as situações de imprevisibilidade, dificuldades, vicissitudes que enfrentam na vida. Cada uma dessas situações, e se você estudar com calma, né, a história dos nossos patriarcas, você vai ver como diante de cada desafio, Abraão Avinu venceu 10 grandes desafios, e ao final de cada desafio vencido, ele se elevava. Ele cada vez se aproximava mais de Hashem. A mesma coisa aconteceu com a vida de Moshe Rabbeinu, aconteceu com a vida do rei Davi, aconteceu com o rei Salomão, aconteceu com Esther, com Mordecai. Cada um dos personagens da Torá nos ensinam a mesma coisa, que nós devemos enfrentar e nos elevar, santificando todas as experiências que nós vivemos na vida. Eu poderia resumir tudo que eu disse até agora com uma expressão popularmente conhecida: se a vida te deu limões, faça uma limonada. Ou seja, é preciso fazer o melhor que nós pudermos com o que nós temos, não com aquilo que supostamente nós vamos alcançar. E nesse caminho, nessa trajetória, muitas distrações vão surgir para tirar você o que? Do foco. Que foco? Onde é que o seu foco deve estar concentrado? No propósito final da vida. O propósito final da vida é a nossa comunhão com o Criador, né? É essa aproximação com a fonte da nossa criação. Em nossas vidas, nós vamos sempre enfrentar dias difíceis e dificuldades que são emocionais, financeiras, médicas, intelectuais, sociais, emocionais, sempre vão existir. Eu faço questão de acentuar esse aspecto para que você afaste, né, da sua mente essa visão, né, fantasiosa de uma realidade perfeita. Isso não existe, a vida não é perfeita. E se você fosse perfeito, você não estaria aqui nesse mundo para passar por essas provações e dificuldades. O objetivo é justamente esse. Nós estamos aqui para enfrentar isso e para vencer esses desafios. Nunca vai chegar o momento em que você vai dizer: organizei a minha vida, tudo agora está perfeito. Isso não vai acontecer. Não existe a ideia agora, tudo está simplesmente perfeito. E qual é a conclusão? Que nós chegamos a partir da trajetória do povo judeu ao longo de 40 anos no deserto. Por mais que os dias sejam difíceis, os bons tempos são agora. Você deve viver a vida agora. Nós devemos agarrar, armazenar, elevar, santificar cada experiência que nos chega. E com amor, por quê? Porque ela nos foi enviada pelo Criador dos mundos. Então abençoa Hashem toda vez que uma dificuldade vier na sua vida, mesmo que seja um problema de saúde grave. Porque certamente o Criador te enviou essa situação para que você pudesse aprender alguma coisa, para que você pudesse se elevar. Então lembremos sempre de que o Criador nos ama e de que tudo que Ele nos envia é muito bom, meus amigos. Vai!